Muito bem, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos voltando a mais um devocional e isso é muito bom para a nossa vida, para o entendimento daquilo que Deus quer para esse tempo. O devocional deste dia, ele é referente à nossa 8ª lição. Nós estamos estudando os livros de Esdras e Neemias, e a 8ª lição tem como título: As causas da desunião devem ser eliminadas. E o tema do nosso devocional é: a união engrandece a igreja. O texto, queridos, proposto é o livro de Atos, capítulo 5, versículos 13 ao 16, que diz: Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Estamos diante, querido, de um tema central nessa semana que trata da igreja e suas necessidades de entrar em equilíbrio diante das dificuldades internas e externas e que impedem a sua capacidade de liberar bênçãos, de crescer e atingir um nível de comunhão que atraia outros membros. A história, querido, do surgimento da igreja primitiva tem que ser tomada como exemplo para a igreja de hoje. Porque essa história, querido, é de superação, comunhão e unidade, pois tudo começa com a ascensão de Jesus Cristo, onde tudo parecia para os discípulos e toda a comunidade dos que acompanhavam a Jesus e os apóstolos, tudo parecia que tinha se acabado, pois o líder, o mestre, aquele que fazia os milagres acontecerem, estava morto. Mesmo, queridos, esses discípulos e essa comunidade sabendo por tudo que ele mesmo ensinou, onde ele dizia que esse momento iria chegar, mas que ele iria voltar em glória para salvar e conduzir este povo para a presença do Pai. Quero trazer, queridos, alguns fatos que convergem para isso. Atos, capítulo 1, versículo 3 diz: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. O grupo estava incompleto, pois o número 12 representa governo e precisava ser ajustado. Por isso Matias foi escolhido. Atos, capítulo 1, versículo 26, vai dizer: E lançando-lhes sorte, caiu a sorte sobre Matias, né? E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Logo após, queridos, esse acontecimento, aí veio um momento especial, maravilhoso, onde desceu sobre esse grupo o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam
todos concordemente no mesmo lugar. Havia concordância. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, aleluia, noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O apóstolo Pedro, querido, com sua intrepidez, pregou e muitos foram salvos. Aqui começa a aparecer, é muito bacana, muito linda essa história, um grande projeto de igreja. Quando os que estavam reunidos realizam atos de comunhão, para que a igreja que estava sendo formada, ela se tornasse referência para as nossas vidas hoje. Atos 2, 42 a 44, o texto vai nos dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Coisa maravilhosa, né? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Queridos, sinais, prodígios e maravilhas começaram a acontecer, onde multidões se reuniam em busca de milagres, e esses acontecimentos causou inveja nos grupos religiosos e políticos que começaram a perseguir os apóstolos. É aqui, queridos, onde chegamos ao texto base dessa devocional. Atos capítulo 5, versículo 13 a 16, havia um local chamado Pórtico de Salomão. Era como se fosse um alpendre, queridos, onde muitos viviam e esperavam pelo menos que a sombra de Pedro os tocasse, trazendo a cura. A fé estava evidenciada nas pessoas. Eles tinham aprendido com o exemplo dos apóstolos da igreja que estava sendo formada. Queridos, essa história contada por Lucas é real, é fidedigna. Não há dúvidas de que a união exercida traz relevância, referência e visibilidade para a igreja local. Os tempos são difíceis, meus irmãos, mas temos que perseverar. A Bíblia constantemente fala sobre a unidade da igreja. E que, embora a unidade da igreja já tenha sido dada e já seja inviolável, ainda precisa, num outro sentido, ser tanto mantida como atingida. E na necessidade de ser mantida, Efésios 4, 3 diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Precisamos de paz. E também, como na dimensão de ser atingida, Efésios 4,13 nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de varão perfeito, de ser uma cópia de Cristo. Maturidade, irmãos, é tudo o que a igreja do Senhor precisa, e ela só vai acontecer quando entendermos Efésios 4, do 4 ao 6, que diz: há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Que nós possamos estar juntos nesse domingo e estudarmos na nova dimensão
na nova estrutura, na nova formatação da igreja, no ensino da EBD. Mas que você dê um voto de confiança a esse grupo que está lutando para manter viva o sonho e o desejo dos nossos pastores de que a igreja ela tenha uma EBD forte. Não temos mestres, temos alunos. Todos nós somos alunos. Estamos aprendendo e precisamos dar a esses que se esforçam a nossa atenção e o nosso apoio na nossa presença. Eu espero por você. Eu espero que o Espírito Santo, irmão, a você que me escuta, esse devocional possa lhe tocar e levar você a participar da igreja na EBD com mais presença. Que fica aqui esse apelo para que você esteja conosco. Em nome de Jesus, fiquem todos com Cristo neste dia. Amém.